Olá! Olá! É um prazer estar aqui com vocês novamente nesta semana em mais um programa Odonto Prime. Hoje nós vamos mostrar para vocês a importância da higiene bucal e o como isso interfere tanto aí na saúde dos seus dentes e até propriamente do organismo como um todo. A gente vai mostrar como a falta de higienização, o descuido com os dentes, pode levar a gengivite, pode levar a periodontite e, consequentemente, a perda de todos os seus dentes. Então, nesse primeiro bloco, eu vou apresentar para vocês um caso clínico que a gente vai demonstrar o que aconteceu, talvez aí por uma falta de higiene e, logicamente, por outros procedimentos mais antigos. E no outro bloco, em seguida, a Morgana vai mostrar todas as formas e as técnicas de higiene. Então, vamos começar com o nosso primeiro caso. Seguinte, esse caso a gente já mostrou para vocês em programas anteriores, só que a gente não havia concluído. Então, a gente só vai dar uma retomada nele para que a gente comece e o pessoal em casa entenda o final dele desde o início até o seu final. Então é o seguinte, o paciente chegou no consultório nessas condições, então a gente percebe, tem dentes e tal, às vezes tem umas manchinhas, falta um ou outro, então numa vista assim a gente não consegue perceber grandes problemas. Em seguida, deixa eu só passar a foto aqui. Em seguida a gente já então percebe um problema já maior. Qual é o deles? Falta dessa estrutura dentária, que houve ali um comprometimento, como a gente comentou, talvez aí por uma deficiência na própria higiene, ou também, logicamente, por problemas decorrentes de vários tratamentos de uma odontologia antiga que gerou então esses problemas. No mais, ela tem dente aqui, aqui e aqui na frente. Só que ela também já faz uso de uma prótese removível, uma prótese parcial removível, ou seja, esses dois dentes aqui da frente ainda fazem parte da prótese dela. Uma vista de perfil, mesmo usando a prótese, já tinha também quebrado um dente dessa prótese, então a gente começa a perceber aí uma infinidade de problemas e aí a gente vai então determinar qual foi a melhor opção de tratamento para essa paciente. Uma vista aí bem mais ampliada, um outro detalhe ainda, essa paciente dos problemas ainda teria, nesse caso aqui em específico, a gente pode perceber aqui essa manchinha, um indício aí de um problema de canal, que se fosse para resolver teria ainda que ser feito o tratamento de canal, então cáries, destruições dentárias, problemas periodontais, aqui a gente tem ainda lesão... É uma fístula aquilo ali, que se furar, aquilo ali vai sair pus, vai drenar pus, porque é essa infecção que fica em volta da raiz do dente. E aí, problemas ainda nos dentes posteriores, restaurações antigas e assim por diante. Aqui embaixo, resto de raiz que tinha em dentes, então a gente tinha já se observa também, a gengiva já começa a ficar ao redor dessas raízes infiltradas, todas inflamadas, então a gengiva fica vermelha, fica sangrante, ela fica mais inchada, e isso já é características de gengivite. Nesse caso, claro que a gente está vendo que ela tem periodontite em alguns dentes, sim, mas a gente vê claramente ali a gengivite instalada ao redor de alguns elementos. Então, olha só, removida a prótese, a gente já então vê agora um estado, parece que cada vez está piorando aí a situação, mas isso então é a realidade dessa paciente até então, e aí agora a gente vai entrar com as soluções, tá? O que a gente vê aqui? A falta que ela tinha dos dentes posteriores ainda gerou para ela ainda um outro problema que diz a respeito ao posicionamento dos dentes e até a sua posição, a sua inclinação no seu próprio local, ou seja, aqui na frente esses dentes, pela falta que ela tinha dos posteriores, foram projetados para frente, que compromete ainda mais até uma própria reabilitação. E ainda isso acaba diminuindo a dimensão dessa paciente, ou seja, a mordida dela fica mais encurtada porque os dentes foram projetados para frente. Então a gente tem que fazer aqui um bom planejamento antes de começar o tratamento para que a gente não gere nenhum tipo de problema depois de ATM, tá? Que seria da articulação temporomandibular. Quantidade aqui de restinhos de dente que tinham ainda para serem extraídos. Teve aí uma vantagem que nessa condição ela manteve o tecido ósseo, que daí facilitou para a gente na hora da colocação dos implantes. Então, uma outra dica, então, se a pessoa às vezes está aí com problema no dente, tem às vezes a intenção de fazer um implante, que procure aí seu profissional, mas existe a possibilidade ou a facilidade de fazer o implante na mesma hora que for feita a extração. Foi o que aconteceu com essa paciente aqui, tá? A gente, então, de todos os casos
a gente sempre faz um levantamento radiográfico. Isso aqui é uma tomografia digital, então já está planejado. Aqui a gente consegue ver a quantidade do perfil, aqui uma vista panorâmica desse mesmo exame, a quantidade de 6 implantes e aqui uma imagem tridimensional já projetada só para mostrar para vocês a posição dos implantes e como é viável. Então, o que a gente fez? Aí eu acho que a gente terminou essa paciente nos programas anteriores nessa situação, ou seja, feitos os implantes e ela então fazendo uso de uma prótese total provisória. Da agora aqui em diante a gente vai mostrar para vocês o que aconteceu, tá? Uma vista do perfil da mesma prótese, tá? E aí então agora, uma foto da radiografia panorâmica com os implantes colocados, então a gente tem aí uma facilidade bem grande de ter instalado esses implantes, porque ela também tem um tecido ósseo bem favorável. Aquelas raízes que a gente também tinha embaixo já foram extraídas, então agora ela está pronta para a fase da reabilitação com a prótese tipo protocolo, que seria uma prótese fixa que a gente vai estar instalando nessa paciente. Do jeito que está assim, a gente já vê pelo menos uma situação de saúde. Né? Pelo menos tudo que tinha de infecção. Então, assim, o tratamento ainda está no meio, mas tudo que tinha de infecção, de problemas gengivais, enfim, aquelas raízes que geravam fístulas, sobre o deglutir as bactérias, já não tem mais nada. Isso já eliminou tudo. Então, nesse meio tempo, a gente consegue perceber aqui, pelo uso daquela prótese provisória, nesse meio tempo até acaba às vezes expondo uma pontinha do implante, mas a gente está numa situação, que nem a Morgana comentou, bem mais favorável. Uma vista agora anterior, aqui a gente tem aquelas manchinhas antes, ó, já não tem mais aquelas raízes aqui embaixo. Nesse caso específico, o foco do tratamento mesmo, bem grande, foi na parte superior de uma reabilitação com prótese sobre implante fixa na parte superior. Logicamente, a partir do momento que a gente conclui, o paciente procura aí melhorar ainda mais a região também inferior, mas na região inferior, nesse momento, a gente vai estar reabilitando com uma prótese também removível. Então aqui, uma vista oclusal dos implantes, então eles ficam aqui bem distribuídos, a gente percebe de novo como é espesso essa região, então que favorece muito a reabilitação com os implantes. Uma vista novamente, sem mais aqueles componentes que são protetores. Então o que são isso que vocês estão vendo aí na tela? São componentes que são acoplados ao implante e esses componentes facilitam o dentista tanto na hora da moldagem, como também para o laboratório confeccionar em casa, no laboratório, desculpa, e quando volta para o consultório, para o dentista instalar, tem uma inserção bem passiva, e o que ajuda bastante. E esse contorno ainda mais facilita para o paciente poder higienizar ali ao redor. Na próxima foto, a gente está aí na etapa da moldagem, são acoplados componentes que a gente acaba aí unindo todos eles entre si, para que aí quando se manda esse material para o laboratório não haja nenhum tipo de distorção, porque acaba sendo algo muito preciso. Então, vocês concordam, se tiverem 2 peças uma do lado da outra, quanto mais eu conseguir manter as 2 unidas, quando vier alguma segunda estrutura para acoplar, se encaixa com muito mais facilidade. Aqui a gente já tem encaixado os análogos, então isso aqui é uma moldagem com transferentes e já com os análogos acoplados. O que acontece aqui? O laboratório vaza gesso sobre essa estrutura, quando vira, desparafusa aqueles componentes e aí vai ter como se fossem réplicas de implantes dentro do modelo de gesso. O que a gente está fazendo aqui mostrando para vocês? Todo aquele trabalho que foi enviado para o laboratório vem para a gente numa primeira etapa para a gente fazer os registros intraorais. E desses registros, a gente faz algumas marcações na face, dimensão, tamanho do dente, a linha do sorriso, a linha do lábio em repouso e aí até a linha do meio. Como a gente faz essa marcação e tem a possibilidade de fazer uma prova, o que a gente está vendo aqui? Se a gente levar aqui em consideração essa comissura que ela tem no lábio, a linha do centro dela com relação àquela linha parece que está um pouco desviada, ou seja, para provar como é importante, antes de concluir o trabalho, fazer uma prova, para que a gente não conclua o trabalho tendo algum tipo de distorção. Uma próxima foto, aí outra. Tanto aquela linha do centro, como quando a paciente está sorrindo, nesse caso aqui em específico, está aparecendo muito a parte da cera. Então isso aqui é cera. O que a gente consegue verificar aqui? Que esses dentes também tem que subir um pouco, porque quando a pessoa sorri, ela quer que o lábio mais ou menos esteja passando nesta linha aqui. Então que não apareça tanto tecido gengival. Mesmo que ela tenha aí uma quantidade maior de tecido ósseo, a gente também consegue melhorar e ajustar. Aqui já fica numa condição muito mais favorável. Então, vai para o laboratório,
faz esses ajustes, novamente a gente prova e o paciente mesmo agora acaba verificando uma situação muito mais favorável. Prova dos dentes, então, como ela tinha bastante tecido ainda nessa região, a quantidade de gengiva acaba sendo bem restrita, a gente comentou já isso em programas anteriores, que às vezes tem que ter muito, nesse caso dela tem bem menos, porque acaba tendo uma condição melhor. Mesmo assim, a gente faz um registro da cor, essa cor a gente leva em consideração do remanescente que ela tem aqui na região inferior, e aí então a gente tem acaba encaminhando para o laboratório para que aplique essa cor aqui nessa parte que está em vermelho da prótese dela. Numa próxima foto, essa é a foto que vem do laboratório, então o que a gente está vendo aqui? O encaixe, então nesse momento ela vai estar fazendo uso de uma prótese removível e aí numa segunda etapa ela vai fazer a reabilitação também com os implantes na parte inferior. Então, isso é até importante, né? Porque as pessoas às vezes podem pensar que eu tenho problemas em cima e embaixo, eu preciso fazer as duas coisas de uma vez só. Na verdade, assim, seria ideal, mas não necessariamente. A pessoa pode optar por ela fez uma prótese embaixo para ter uma oclusão satisfatória, temporariamente, até poder resolver com os implantes embaixo e resolveu a parte superior. Então, isso pode ser feito tranquilamente. Olha só o cuidado que a gente teve na hora da colocação dos implantes, como é importante, porque daí a gente conseguiu manter os implantes bem nessa linha oclusal e incisal dos dentes, então fica uma prótese bem mais refinada, assim ela já pronta e acrilizada. Novamente a gente vê aqui como ficou já diferente, aquele vermelho a gente caracterizou, então como a gente propriamente diz, é uma caracterização da gengiva. Vinda pronta do laboratório, isso aqui, aquela circunferência que a gente viu nos implantes, a gente está vendo agora aqui, o que facilita na hora da inserção, porque se fosse algo que tivesse arestas, ia ter uma dificuldade um pouco maior, e assim, não, a gente consegue inserir com bastante facilidade. Então, olha só, peça aqui está colocada, a gente pode dizer que não consegue perceber aí a distinção do que é a gengiva dela, do que é a gengiva da parte protética, prótese inferior também instalada, uma vista aqui oclusal, logicamente depois a gente acaba fechando todos esses orifícios, aí é só para vocês verificarem, então antes ela tinha todos aqueles problemas, fez uso de uma prótese temporária onde pegava toda a região do palato ou do céu da boca, e aí a gente está numa condição agora bem diferente. Toda aquela contaminação e problemas que ela tinha aqui, e aí a gente está agora com uma prótese fixa, total, fixa sobre implante. E aqui a gente então pode fazer uma verificação do que a gente acabou melhorando esteticamente, o sorriso, a qualidade, a higiene e assim por diante. Pessoal, aqui é uma prova também de como é importante a higiene, para que a gente não chegue nesses resultados e também possa então manter dentes sadios. Então o que a gente vai fazer? No próximo bloco, a Morgana vai apresentar para vocês todas essas formas e essas técnicas de higiene.